Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Deus se revela no sobrenatural. Aquilo que vem do Senhor não se consome com o tempo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nem tudo que acontece nós conseguimos explicar. Deus, Ele se manifesta através do sobrenatural. Tudo aquilo que foge do padrão, tudo aquilo que foge do contexto, todas as vezes que o ser humano não pode, Deus, Ele pode. Uma cura, seja um pedido, seja algo que você pode ver ou algo que você pode sentir, seja através de uma revelação, seja através de um sonho, Deus, Ele se manifesta de diversas formas. Mas será que sempre que isso acontece é o Senhor? Nós entendemos que as coisas que vêm de Deus, logo em seguida nós conseguimos compreender outras coisas através dos nossos sentimentos. Se você teve um sonho, esses sonhos doidos que às vezes nós temos de estar voando ou acontecendo coisas que não seriam possíveis de se acontecer, e talvez você esteja se questionando, poxa, mas o que será que esse sonho ele significa? Nem sempre nós precisamos entender o sonho. Eu acredito que o mais importante é conseguir compreender quem enviou esse sonho. E aí é uma coisa simples de entendermos, através dos nossos sentimentos. Quando você acordou, qual era o sentimento ou qual era a sensação que você tinha? Quais são as ações ou as atitudes que você ficou com vontade de fazer? E assim nós conseguimos entender se aquele sonho veio de Deus ou não. Se os teus sentimentos forem bons, ainda que você sinta medo ou arrependimento ou alguma coisa, mas você percebe que isso é para algo para melhorar a tua vida. Diferente de quando você tem um pesadelo que você simplesmente sente medo e fica em pânico. Então, assim como os sonhos, os acontecimentos também são assim. Quando você vê algo sobrenatural, quando você vê algo que não consegue entender, que não consegue responder, como você reage? Você se reage se aproximando? Você se reage fingindo que não viu nada? Como você faz isso? Na Bíblia nós temos um exemplo disso. A gente vai lá em Êxodo 3, versículo 2 e 3, a palavra ela diz assim: Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Então Moisés, olha que coisa sensacional. A gente sempre vê a palavra anjo. E a gente sempre acredita que um anjo ele vai se materializar numa forma do corpo que nós temos com asas. Mas olha ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. Então, vê que até mesmo as coisas que nós podemos ver, elas podem abrigar seres sobrenaturais. E esse foi o caso de Moisés. Um anjo do Senhor estava no meio do fogo. E o que chamou a atenção dele? Não era o fogo. Era que não se consumia. Aquele fogo ele continuava fazendo, porque se você colocasse, sei lá, pegar uma tampinha e colocar um pouquinho de álcool, e a gente coloca fogo, conforme o álcool ele vai sendo consumido, o fogo ele vai acabar diminuindo e vai acabar apagando. Mas ele olhava e falava, nossa, que impressionante, o fogo ele não se consome, o fogo ele não acaba. E aqui nós entendemos que Deus, quando ele faz algo, ele não precisa de outra coisa para fazer, porque ele é o combustível. Tudo que tem na terra vai se consumindo. Todas as coisas que nós temos aqui, elas se transformam em outras coisas. Mas para Deus isso não é necessário.
Então, sempre que nós vemos algo que para nós é impossível acontecendo, é sinal que tem alguém superior fazendo que isso aconteça. E Deus estava no meio daquele fogo. E Moisés, qual foi a atitude que ele teve? Ele se questionou: poxa, mas por que será que não se queima? E não é assim que nós fazemos quando nós vemos alguma coisa? A pessoa ela vai lá e faz um exame. Nesse primeiro exame está ali constando que ela tem algum tipo de doença, algum tipo de coisa. E ela fica ali naquela angústia, naquele medo, naquela frustração, passando, esperando, vivenciando, já experimentando a morte sem mesmo ter acontecido, achando que viveu a vida de forma errada, que Deus deve estar punindo. E milhões de coisas a gente pensa nessas situações. Porque enquanto a gente está vivo com saúde, parece que não é o suficiente para mudar a nossa vida e entregar para o Senhor. Parece que precisa acontecer algo ruim para que nós consigamos lembrar daquilo que nós sempre sabemos, que todos nós vamos morrer um dia. Todos nós. Todos nós. A Bíblia ela fala que mais vale uma casa que tem luto do que uma casa que tem festa. Porque na casa que tem luto, todos nós vamos saber que um dia nós vamos morrer. E assim, nós vamos dar mais valor à vida que nós vivemos. Então ele olhava aquela sarça, ele olhava aquele sobrenatural, e ele olhava aquilo e não compreendia. Assim como a pessoa, ela olha aquele exame e não compreende. E daqui um pouco ela vai lá e repete o mesmo exame e não tem mais nada. Ué, o que aconteceu? Eu já tive hanseníase. Hanseníase é uma doença degenerativa. Então ela vai comendo os tecidos do corpo e o tratamento é uma quimioterapia. Então quando a gente faz o tratamento, a gente simplesmente impede que a doença ela se manifeste, ela pare de progredir no nosso corpo. Mas onde os tecidos foram comidos, eles permanecem insensíveis. Então como que eu descobri que eu tinha hanseníase, que eu nem sabia? Foi porque no meu cotovelo direito eu podia pôr fogo, podia pôr gelo, podia tocar, eu não tinha sensibilidade na parte de baixo do cotovelo. E aí esse tratamento é feito no posto de saúde, né? É um tratamento público. Você não tem... E as mesmas doenças que a gente vê na Bíblia que chamava de lepra lá, né? E beleza, fui lá, fiz o tratamento 6 meses, tomava uns comprimidos, né? Quando ia no banheiro ficava todo laranjado, de tão forte que eram as coisas. E a doença ela parou de se alastrar, mas eu não sentia ainda embaixo do meu braço nem nada. E a época que aconteceu tudo isso, eu não acreditava em Deus também. Então, para mim, as consequências das coisas que aconteciam, eu nunca associava a nada sobrenatural. Eu sempre associava a uma doença, é normal, todo mundo fica doente, não é assim que a gente pensa? E aí eu fiz o tratamento, terminei tudo certinho, a doença parou de se alastrar. E até que um dia eu tava andando de kart e do lado do motor, né, é quente. E eu podia pôr o braço ali em cima, que queimava a minha pele, mas eu não tinha sensação do calor, eu não sentia. Até que um dia eu virei e bati o cotovelo ali, mas me deu uma dor tão grande, E daqui um pouco eu comecei a perceber que aquela área que ela estava morta, ela voltou à vida. E eu voltei a ter sensibilidade do jeito como se eu não tivesse tido a doença. E, normal, peguei, né, saí de lá, fui no posto de saúde de novo, conversei com a médica que me atendia, falei: doutora, posso te fazer uma pergunta? Eu acho que eu entendi alguma coisa errada. A senhora tinha me explicado que o tratamento era assim. Ela falou: não, tá certo. Eu falei: mas por que eu voltei a sentir? Ela falou: ó, segundo a medicina, isso não pode acontecer. Mas agradece a Deus, porque isso é um milagre na tua vida. E eu olhei e falei: mas eu não acredito em Deus. Não foi Deus que fez isso em mim. Olha como as coisas vêm acontecendo, e quando nós não temos sabedoria de entender, nós não conseguimos compreender as coisas impressionantes que Deus tem feito. E eu não dei a glória a Deus naquele tempo, porque eu não entendia. Jamais iria dizer para alguém que foi Deus que tinha me curado, porque eu não merecia a cura, porque nem nele eu acreditava. E é assim que nós nos encontramos com Deus, pecadores, imperfeitos, sem merecer. E é aí que Deus mostra a misericórdia que Ele tem. Tem quantas pessoas que não oram pedindo uma cura? Eu não orei, eu não fiz nada.
Mas foi através disso que lá atrás uma sementinha ela foi plantada. E o mais impressionante é que quando eu volto lendo o meu livro, hoje conhecendo a Bíblia, eu vejo que as coisas que eu escrevia no meio das poesias e dos textos estava alinhado diretamente com tudo que tem na Bíblia. Então Deus ele já tinha um propósito para a minha vida, mesmo que eu não tinha consciência disso. Ele já vinha me preparando, ele já vinha me mostrando, ele já vinha se revelando. Assim como Moisés viu no meio daquela sarça. E o que é essa sarça às vezes na nossa vida? Onde esse anjo ele está escondido? Onde ele está se manifestando? Onde está te dizendo, olha, impressionante. Por que será que não se queima? Eu vou ver isso de perto. E Moisés foi chegando perto, foi querendo descobrir. Ele parou de ignorar aquilo que estava acontecendo e foi tentar ver o que era. E se a gente continua lendo essa passagem, lá em Êxodo 3, versículo 4 e 5, a palavra do Senhor lá diz assim: O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Então, conforme Moisés foi curioso se aproximando, Deus falou com ele ali do meio. E aqui é um ponto importante. Deus, ele espera uma coisa de nós: obediência. Ele fez pedidos a Moisés: não se aproxime, não se aproxime, para Moisés, para, fica aí, não vem aqui, para. E nós temos o costume de ir aonde a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, e se a pessoa não quer, a gente continua insistindo. Se Deus fala para na igreja que não é agora o milagre, eu vou em outra, porque eu vou receber a minha graça. Não, eu vou no terreiro, eu vou fazer uma macumba, eu vou oferecer, eu vou no tarô, eu vou procurar alguma outra coisa, eu vou procurar um outro sobrenatural. Só que diferente de Deus, que ele não se consome, o outro sobrenatural vai consumir o quê? Os teus recursos. Deus, ele faz as coisas gratuitamente. De resto, todos estão pagando por alguma coisa. Pagando. Deus é gratuito. E olha que interessante. O Senhor sabia o nome dele. Ele disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. E então, disse a Deus. Deus disse a ele: não se aproxime, tire as sandálias, pois essa terra que tu está pisando, ela é santa. E você acha que Deus ele queria ver o quê? Queria ver se Moisés iria obedecer. Tira o teu pé, coloca o teu pé no chão, encosta nesse lugar, que esse lugar é a terra que eu prometi a vocês. Nós temos que perceber que na vida que nós vamos criar com Deus, ela não é feita apenas de pedidos, ela não é feita só do milagre das coisas, mas ela é feita de obediência. E Deus ele vai colocar dentro do nosso coração aquilo que nós precisamos obedecer. Nem sempre nós entendemos isso que nós temos que fazer. Poxa, o que tem a ver tirar uma sandália? Será que Moisés não poderia conversar com Deus de sandálias? E a gente às vezes se prende nisso. Deus ele pede às vezes coisas tão pequenas só para ver se nós estamos aptos a obedecê-los, porque se você não consegue obedecer uma coisa tão simples, como pode receber uma coisa grande de Deus? Como Deus pode confiar em você? Porque Deus é fiel. Nós não somos. Nós não somos, nós traímos as pessoas que nós amamos. Nós mentimos, nós enganamos, nós manipulamos. Na nossa carne não existe o bem. Existe a vontade de fazer o bem, mas nós não temos essa capacidade. A capacidade de fazer o bem vem com a presença de Jesus. Assim como o amor e todos os bons sentimentos que somente Ele pode dar. Então, não é o se aproximar de Deus que vai trazer a prosperidade para a tua vida, ou vai trazer a cura, ou vai trazer qualquer outro tipo de coisa. Mas é justamente você obedecer as pequenas coisas que Deus pede. Deus tem colocado tantas coisas dentro do teu coração. Quantas vezes você não quis ler a palavra de Deus, mas fica colocando empecilho? Começa.
Você quer que a bênção comece a ser derramada na tua vida? Você precisa começar a plantar. E você não está lendo a Bíblia para você. Você está lendo a Bíblia para que você possa ajudar outras pessoas. Porque o amor é justamente isso, é amar a si mesmo e ao próximo. Então aquilo que nós aprendemos de Deus não é para viver só a nossa vida, mas é para fazer que a vida de outras pessoas também possam ser semelhantes à nossa. Jesus, ele quer que todos se salvem, todos. E depois que Deus ele viu que Moisés obedeceu a ele, tirando as sandálias, entendendo que aquele lugar era santo e que aquela sarça que não se queimava era o próprio Deus, ele disse, olha, você vai libertar o meu povo. Ele falou, eu? Quem sou eu para libertar alguém? Eu fui tentar conversar com eles antes, eles nem me escutaram. E nós sempre colocamos um problema ao invés de encontrar uma solução. Sempre queremos mostrar a nossa limitação. Eu não entendo, eu não compreendo, não dá certo, eu já tentei, eu já fiz. Olha quantas vezes Moisés voltou no faraó dizendo, olha, liberta o povo, dá uma chance para nós. E sempre acontecia um novo milagre, uma nova coisa. E o poder de Deus era manifestado. E na nossa vida também vai ser desse jeito. O milagre, ele é uma ferramenta para que as pessoas possam crer em Deus. Não é uma ferramenta para livrar a nossa dor, nem satisfazer as nossas vontades, nem nada. Se fosse para acontecer um milagre, para que outras pessoas pudessem se converter, certamente Deus faria. Mas se for só por vaidade, só para mostrar e para fazer, aí não dá. E não é que Deus quer ver você sofrendo, mas ainda no sofrimento nós podemos louvar e adorar o Senhor. Eu sei que não tem sido fácil, não é fácil para ninguém. Nós temos uma imaginação que se nós tivéssemos dinheiro, se nós tivéssemos uma casa confortável, se você tivesse alguém, ou não sei, a gente cria um monte de situações acreditando que a própria situação é o suficiente. E aí às vezes a gente recebe uma notícia de que um artista ele tirou a própria vida. Uma pessoa que tinha fama, que era conhecida, que tinha todas as coisas. De que valia essas coisas? O significado da nossa vida, ele acontece quando o Senhor está dentro do nosso coração. E quando Deus está dentro de nós, nós vemos o sobrenatural acontecendo. Porque antes você gritava, antes você se desesperava, hoje você fica em paz. Você não se importa, a verdade é uma só, nós não nos importamos com a opinião das pessoas, porque aqueles que são de Deus entendem o nosso comportamento, entendem a nossa vida, a nossa palavra e as nossas renúncias. Aqueles que não são, eles não entendem. Por mais que nós tentamos explicar, todas essas coisas lhe parecem loucuras. E a Bíblia também fala sobre isso, sobre o mundo e sobre as coisas que são de Deus. E que a sabedoria de Deus ela é loucura para o mundo. A sabedoria de Deus é Deus nos ensinando a sentir e a pensar da forma certa. Porque tudo aquilo que o mundo produz é morte, mas aquilo que Deus produz é a vida. Então nota que mesmo numa passagem que parece que está falando de algo, de fatos, né, de coisas que parece que são insignificantes, existem sim uma sabedoria muito grande. Então Deus ele vai se manifestar no sobrenatural, ele vai se colocar na sua vida de uma forma que não dependa de outras coisas. O não se consumir é justamente isso, é não depender. A nossa dependência vem apenas do Senhor e esse fogo ele nunca se apaga. É um fogo que queima dentro de nós. Pensa que você encontrasse um monte de pessoas com velas apagadas. Se você desse a sua chama para ela acender a vela dela, ia apagar a tua chama? Ia diminuir a tua chama? Não, não ia. E o amor que Deus nos dá é justamente esse, ele sempre continua ali. Nós podemos distribuir e dividir com outras pessoas que nunca falta para nós. E diferente, outras pessoas podem fazer o mesmo por outras pessoas. Por que viver na escuridão se todos nós podemos viver na luz? Mas isso é uma escolha individual que cabe a cada pessoa. A cada um que aceita entregar sua vida a Jesus, que aceita se colocar diante de Deus, que aceita
reconhecer os seus pecados, reconhecer a sua vida, reconhecer tudo que for feito de forma que desagrada. E é fácil a gente entender quando nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor, pelos nossos sentimentos. Se eu tenho feito algo e aquilo que eu faço me faz me sentir mal, eu tenho que mudar esse comportamento. Eu sei que não é fácil, porque tem coisas que nós nos acostumamos, tem coisas que nós amamos, tem coisas que nós já fazemos há tanto tempo que é impossível a gente ver a nossa vida sem aquilo. Mas se o meu coração me acusa que todas as vezes que eu faço aquilo é como se a minha velinha de dentro de mim se apagasse, é como se alguém viesse e assoprasse aquela vela, por que não me manter na chama? Por que não me manter no meio da luz? Por que eu preciso ter esses momentos de escuridão, de tristeza, de solidão? Eu não preciso viver isso. Só que também eu não posso obrigar outras pessoas a viverem na luz se elas não querem viver. Jesus é uma escolha individual, é uma escolha de amor, é uma escolha de renúncia. É algo que nós temos um encontro com Deus, e nesse encontro nós conseguimos reconhecer o Senhor. Como eu citei, quando eu não acreditava em Deus, eu não conseguia ver o milagre na minha vida. Hoje eu consigo. Porque quando nós vivemos na escuridão, nós não temos a sabedoria. E a sabedoria e a palavra de Deus é a luz que guia os nossos passos e os nossos caminhos. Sem isso é impossível. Nós não conseguimos nem agradar a Deus porque nós mal entendemos o pecado. E quando nós começamos a nos aproximar do Senhor, Deus ele vem nos lapidando. E nós vamos entendendo toda aquela vida e todo aquele acontecimento, mesmo que sejam de anos atrás. E assim nós vamos sendo curados, lavados e sarados e purificados pelo Senhor, pelas suas próprias mãos. O Senhor, ele conhece o teu nome. O Senhor, ele sabe da tua história. Moisés, nesse dia que Deus estava conversando com ele já tinha matado uma pessoa. Só que qual a razão que ele matou essa pessoa? Porque ele viu o povo do Senhor sendo oprimido e ele ficou irado e foi lá tentar resolver. E talvez você esteja olhando o teu pecado e achando que Deus não pode te perdoar e não pode te usar. Ele usou Moisés para falar com o povo e Moisés ele era gago, ele tinha dificuldade de falar. Ele falou, não se preocupa em como nós vamos fazer, porque eu só preciso que você esteja lá. Quem faz o milagre sou eu. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que essa sarça, ela continue queimando dentro do nosso coração. Que esse anjo do Senhor que esteja perto, que esteja sempre próximo de nós conseguimos entender e ver tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E obedecer as pequenas coisas que Deus coloca dentro do nosso coração. Porque é através desses pequenos atos que o nosso chamado vai começar, que a nossa conversão ela vai começar. E quando isso começa, a nossa vida ela se transforma para algo muito melhor, sem depender de nada, sem gastar dinheiro, sem fazer nada. Você depende apenas de Deus e de você. Amém? Que Deus abençoe cada um. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.